Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, amados, é o pastor e evangelista Jesus Moura. E eu convido a você a abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Sabe, como é bom, amados, ouvir. As portas, elas estão abertas, não é mesmo? Todos nós gostamos de portas abertas. Já as portas fechadas nos deixam preocupados, com medo. E muitas vezes, amados, até revoltados. A prova disso é que em nossas orações, nós sempre pedimos, amados, a Deus para abrir as portas e nunca fechá-las. Não é verdade? Muitos acreditam que Deus não fecha portas, só abre. Eles pensam que o diabo é o único culpado e responsável por todas as portas que se fecham em nossas vidas. Mas a Bíblia, amados, mostra que Deus também fecha as portas à nossa frente. Ele faz isso, queridos, porque nos ama e quer nos proteger. Sabe, quando as coisas dão errado conosco, é hora, amados, de avaliarmos os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus. Veja, amados, o que ele diz em Ageu, no capítulo 1 e o versículo 5 ao 7. Diz assim: não devemos abandonar a nossa fé, pois Deus certamente tem um propósito em todas as coisas. Ao lermos, amados, os testemunhos de homens e mulheres sendo usados por Deus, logo nós pensamos que tudo na vida deles foi fácil e que não tiveram que enfrentar nenhum obstáculo pela frente. Mas nos enganamos, amados, pois todos passaram por grandes provações e só depois as portas se abriram e Deus operava os milagres. Veja, amados, o exemplo do apóstolo Paulo, em que ele estava indo pregar o evangelho, mas Deus fechou a porta para ele. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frágia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram até Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o evangelho. Você, amados, já tentou bater em portas só para ver se elas iriam se abrir? Assim aconteceu com Paulo. Ele já tinha feito um trabalho do evangelismo maravilhoso lá na Ásia, como lemos em Atos, capítulo 16 e o versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Com isso, amados, ele tinha certeza que Deus queria que ele levasse essa obra adiante. Mas, para sua surpresa, ele encontrou, amados, a porta fechada. Não pelas pessoas ou pelo diabo. Não, amados. Mas pelo Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Tendo sido impedido pelo Espírito de Deus de pregar a palavra na província da Ásia. Em seguida, amados, tentaram ir a Bitínia, outra área da Ásia Menor. Mas novamente, meus queridos, o Espírito Santo não deixou. Com isso, ele e seus companheiros foram para
Troade. E lá, amados, Deus revelou o seu plano. Ele não queria que Paulo ficasse, amados, na Ásia por mais tempo, mas sim na Macedônia. Era o momento da Europa ouvir a palavra de Deus. Se você, meus queridos, quer fazer a vontade de Deus, mas se sente confuso por ainda não ter encontrado uma porta aberta, eu digo para você, amados, Jesus tem uma palavra para você. Em Lucas, capítulo 9, e o versículo 10, diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Eita Deus, tão grande. Pode ser, meus queridos, que você tenha batido em portas e elas não se abriram. Mas o Senhor te diz: continue batendo. Continue me pedindo, pois eu abrirei as melhores portas para você. O apóstolo Paulo, amados, não ficou acomodado em Jerusalém esperando uma visão, mas ele estava perseverando, amados, batendo em outras portas, até que Deus revelou o seu plano através de uma visão, em uma cidade mais perto do lugar onde Deus queria que ele fosse. Da mesma forma, amados, Deus sempre trabalha pensando em te dar o melhor, amados. Veja, amados, o que Jesus continuou dizendo em Lucas: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que estás no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deus, amados, Ele é Pai. Ele tem prazer em atender seus filhos. Porém, amados, Ele é quem sabe quais portas devem ser abertas para você. Ou não, amados. Nosso trabalho é pedir e confiar em sua sabedoria e soberania, crendo, queridos, que Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E fiquem, amados, com essa palavra em seu coração. Amém? Eita Deus, tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Deus, amados, vai abrir as portas para você. Mas peça, bate, amados, continua buscando. Uma hora o Senhor abrirá a porta que você tanto espera. Aleluia.